Evangelho de Lucas, Lucas 8, apenas versículo 22. O texto diz assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: passemos para outra banda, e logo partiu. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala a respeito do nosso amado Jesus. Durante todo o ministério do Senhor Jesus, houve muitos sinais, houve muitas operações do Espírito Santo, de maneira que por onde Jesus passava, havia uma multidão que seguia o Senhor, porque outrora aquela multidão, uns eram pegos em apertos, outros eram enfermos, outros eram cegos, outros eram largas feitos, e Jesus, por onde ele passava, ele deixava os seus sinais. Não é diferente hoje, nossos dias. Quantas e quantas vezes você passou por este lugar aqui, e talvez nunca teve a oportunidade de entrar neste lugar, e Jesus, quando ele te convidou para entrar neste lugar, é porque você é o escolhido dele. E durante o ministério de Jesus, devido à sua fama, ele já não poderia cultuar a Deus Pai numa praça pública devido à inveja. Então era selecionada uma casa, e as pessoas avisavam: em tal dia assim, o mestre vai estar em tal lugar. E as pessoas então eram levadas, os enfermos, os cegos, eram levados para aquele local. E Jesus, quando chegava, ele curava aquelas pessoas. Também quando nós entramos aqui, nós descobrimos porque esse povo está aqui todos os dias. Descobrimos porque esse povo está aqui, aos cultos aqui, porque um dia eles encontraram Jesus neste lugar. E o Senhor, ele tirou aquele peso que tinha no nosso coração e nos deu a perfeita paz. E o texto que nós lemos essa noite fala a respeito de um diálogo que Jesus estava tendo com os seus discípulos. Primeiro ele estava conversando com seus familiares, e ele chegou agora para os seus discípulos e disse: olha, passai para outra banda. E quando ele estava passando para a outra banda, sobreveio uma grande tempestade no mar, de maneira que o barco estava indo a pique, e eles começaram a clamar. Diz a palavra que o Senhor, ele entrou ali e acalmou aquela tempestade. Mas o que eu quero dizer aqui para você é o início desse versículo. E era um daqueles dias. Às vezes você entrou aqui essa noite em um daqueles dias que você está passando. Nós oramos aqui por irmãos que estão passando por dias difíceis, enfermos, dias que são dias difíceis de luta, de prova. Às vezes você está passando por dias do casamento, dias de angústia, dias de provações, e você olha assim, não vê uma saída. Mas o Senhor nos trouxe aqui essa noite, porque Ele quer entrar no barco com você. Ele quer entrar no seu barco, o barco fala do coração. Ele quer que você passe para outra banda. Até então você conheceu os costumes, até então você conheceu os recursos humanos, mas hoje você vai conhecer os mistérios do reino de Deus. Hoje você vai conhecer além da ciência, um Deus que pode todas as coisas. Diz a palavra de Deus que quando Jesus ele entrou naquele barco, acalmou-se a tempestade. Por que acalmou a tempestade? Porque Jesus, ele é a paz. Quando ele chega no lar, ele transmite a paz. Às vezes o lar está vivendo em conflito, às vezes o lar não tem já mais sensibilidade para a família, para os filhos, para os parentes, mas quando entra o amigo Jesus, ele se torna a coluna central do lar. E aí ele passa a dizer: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Jesus ele entrou naquele lugar. Então o texto que nós deixamos para a igreja aqui, e era um daqueles dias. Eu fui convidado aqui essa noite para dar um testemunho. Um testemunho que quando eu começar a contar, muitos irmãos vão lembrar do que aconteceu comigo.
Muitas pessoas presenciaram, jornais, manchetes, o que aconteceu comigo. Eu era um vigilante, transporte de valores. Eu fui acometido de um assalto no Banesp Reta da Penha. Muitas das pessoas aqui, eu creio que lembram dessa reportagem. E um dos meus colegas, ele veio a óbito. E quando eu tomei o primeiro tiro de fuzil, perfurou a minha coluna, quebrou 3 lugares a minha coluna, passou entre a medula e a aorta, e eu caí dentro da roleta do banco. E quando eu caí dentro da roleta do banco, aquela pessoa sem misericórdia nenhuma, ele chegou para acabar com a minha vida ali. E quando ele estendeu o fuzil na minha cabeça, o único fuzil que eu tinha nas minhas mãos era o poder do sangue de Jesus. Eu estendi a mão para ele e falei assim: o Senhor te repreenda. E comecei a clamar: o sangue de Jesus tem poder. E ele começou a tremer, aquele fuzil começou a tremer. E ele puxou 6 vezes na minha cabeça. E o fuzil mascou 6 vezes na minha cabeça. E nesse ele ficou muito nervoso. Ele jogou a arma fora. Não sei se os irmãos estão acompanhando as reportagens ali. O estado vigilante é grave. Ali era eu, porque foi parada cardíaca. Uma situação muito difícil, mas Deus estava no controle. Ali tem as reportagens. Ali, pode passar mais um, Luciano. O carro que eles usaram para fazer um assalto, eles estavam muito bem preparados. Era um Vectra da justiça. E o filho do homem, dessa autoridade, foi pego. E eles pegaram esse rapaz, colocaram no porta-mala e fizeram um assalto. Eles chegaram para assaltar a gente. Eles estavam com uma maleta nas mãos, tudo terno, tudo bem preparado. E quando eles viraram, eles não abriram a mala, só puxaram um gatilho por baixo. Uma arma grande. Depois vocês vão ver as fotos das armas. E quando eles puxaram, meu colega, faltava 14 dias para o casamento dele. Ele veio a óbito, tomou 15 tiros na bacia. Pode passar, imagina. Ali está a figura da arma, fuzil alemão, a qual foi usado para fazer um assalto à minha vida. E agora eu vou entrar na experiência que Deus, até aqui eu contei o que aconteceu. Quando aconteceu o primeiro fato, comigo, para os irmãos terem uma ideia, eu fiquei 1 ano e 3 meses em cima de uma cama, internado, 11 cirurgias, morre, não morre, mas meu Deus sempre garantindo vida, meu Deus sempre terminando vida. Então ali, o primeiro ato, quando a viatura da polícia chegou, e interessante que esse dia era o dia que o nosso presidente estava aqui. Não tinha muita viatura dando cobertura, nós na rua, muitas viaturas estavam dando cobertura ao presidente no aeroporto. E nesse dia, uma das viaturas que socorreu levou até o HPM, era junto com eu hoje. E naquele dia, quando eu entrei para o centro cirúrgico, expressa ali, antes do médico começar a cortar aquela roupa, eu fiz um sinal para o meu médico e falei: doutor, antes do senhor começar a fazer cirurgia, eu quero orar primeiro. E ali eu orei, mas a minha voz ela estava já falhando. Eu falei: Senhor, em nome de Jesus, cuide dos médicos que irão cuidar de mim agora. Porque a partir daquele momento eu não sabia o que ia acontecer mais. E nisso eu olhei por cima, aí eu vi um médico, que ele disse: você é evangélico? Eu falei assim: eu sou um servo do Senhor. E ele disse: nós não estamos sozinhos, porque eu também sou um servo do Senhor. Passou ali
Pode passar. Após 27 horas que eu estava na pós-operatória, várias paradas cardíacas, coluna é um negócio muito sério, e ainda mais intestino. É uma situação que você não tem nem como ver aquela situação. E toda vez que eu estava, bem dizer, em coma, havia uma serva de Deus naquele lugar, e ela cantava um louvor aqui. Era como se eu estivesse morrendo, e ela cantava um louvor: Jesus é maravilhoso, Ele salva, Ele cura e Ele faz o homem feliz. E quando ela cantava esse louvor, a lágrima descia. Eu não podia falar com ela, estava todo entubado, mas a lágrima descia. E ela dizia o seguinte: tem uma igreja lá fora que está orando por você. Tem um povo lá fora que agora um dia você vai testemunhar de um Deus que transformou a sua vida. E hoje estou aqui para dizer: olha, tem um Deus que ama nossas vidas. Sempre lembrando daquele tópico do versículo. E era um daqueles dias. Pode passar, Luciano. Aqui foi uma figura a qual eu fiquei no hospital. Depois de 1 ano e 3 meses, a 53 quilos, só pele e osso. Não se alimentava de nada, somente do soro, porque tudo que colocava voltava. Houve várias rejeições, rejeições de tecido. Então houve várias rejeições. Pode passar. Agora aqui aconteceu um fato interessante. Quando era a terceira cirurgia, não me lembro, após 72 horas que eu estava no hospital, teve um dia que eu queria respirar, eu não conseguia. E a minha barriga inchou tanto que eu não conseguia respirar. E eu falei assim: hoje a situação está difícil. Será que é hoje? E aí eu chamei meu sobrinho que estava comigo à noite e falei assim: olha, chama a enfermeira de plantão, porque a minha situação aqui é grave. E ela chamou, e nisso veio um médico de plantão que estava ali no São Lucas. Ele veio, ele falou assim: me lembra até hoje as palavras desse homem: quantos anos você tem? E ele disse: olha, aí eu falei para ele: doutor, eu tenho 29 anos. Ele preencheu lá e colocou um comprimidinho debaixo da minha língua e falou assim: daqui a 10 minutos você vai retornar ao centro cirúrgico. Se você não melhorar, você vai retornar ao centro cirúrgico. Quando aquele médico estava saindo da porta, eu não conformei com as palavras dele. Era aquele grito de socorro. Eu falei: ó Senhor, eu sei que Tu estás vivo. Eu sei que o Senhor pode operar em nosso meio. Senhor Deus, ouve a oração da igreja, porque em mim agora falta força para orar. Foi a minha oração. Quando eu terminei de orar, meu sobrinho estava sentado numa cadeira, e nisso eu vi entrar um outro médico. E aquele médico era totalmente o oposto daquele que a qual tinha entrado. Aquele médico chegou e ele falou: tudo bem, Ocimar? Eu falei: doutor, não estou bem. E um diferencial que marcou foi que aquele médico sentou na beira da cama. Eu nunca vi médico fazer isso, sentar na cama do paciente. E ele me disse uma palavra que eu nunca vou esquecer e eu vou passar para você. Ele falou assim: a ciência do homem acabou aqui, mas a minha vai começar agora. Aleluia. A ciência do homem tinha acabado ali. Não tinha mais jeito. Isso aqui estava igual uma berinjela, roxo, sangue, todo o corpo parado, intestino tudo parado. Não tinha mais solução. E ele fez o seguinte: uma mão ele estendeu para cima e outra ele começou a massagear. Era como se ele estivesse pegando na eternidade o socorro de Deus. E começou a massagear. Daí a pouco as enfermeiras entraram no quarto. O que aconteceu? Eu falei: não sei. Eu só sei que meu Deus está aqui.
e ele operou na minha vida. Aí, cancela ainda o centro cirúrgico, cancela, porque o rapaz está melhorando. E o rapaz está melhorando mesmo. Vamos lá, mais um. A providência de Deus. Interessante aqui que, decorrendo de todas as cirurgias, geralmente o médico deixava 2, 3 dias para visitar os filhos, né? Então, era separado no final de semana, para mim em casa, porque eu tinha 2 crianças pequenas, um de 2 e outro de 5 aninhos. Eu ia em casa para ver os filhos, porque eu não podia entrar no local onde eu estava. E nesse período que eu estava ali em casa, imediatamente começou uma dor muito forte. Então, o local mais próximo foi o Hospital Metropolitano. No Hospital Metropolitano, devido a muito medicamento que se tomava, quem já passou por isso aqui já sabe, as veias, o antibiótico estoura tudo, não aguenta. Então era pegado uma veia aqui, era uma veia mais forte, o doutor Cláudio sabe até dizer, era uma veia mais forte que pegava para tomar antibiótico forte. E às vezes a enfermeira furava 10, 15 vezes os braços, as pernas, mas não conseguia pegar. E nisso eu estava no hospital ali, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu não tenho força mais. As pessoas chegam aqui com uma bandeja de injeção, fura, não consegue tomar um medicamento. À noite, a minha irmã estava comigo e ela teve um sonho. Ela dizia o seguinte, olha, nessa noite eu via uma ambulância, chegava nesse lugar com vários médicos. Eles começavam a aplicar um líquido semelhante à prata na sua veia e dizer o seguinte, nessa manhã nós vamos mudar o seu medicamento. E passou-se aquilo ali. Quando chegou pela manhã, 8 horas da manhã no domingo, o meu médico, quando ele entrou, ele fechou a porta, ele falou assim, senhor, nessa manhã eu quero mudar os seus medicamentos. Aí eu falei, fecha a porta aí, doutor, fecha a porta, eu quero conversar com o senhor. Aí eu contei para ele, nessa noite minha irmã teve um sonho, chegava uma equipe médica aqui e mudava meu medicamento. Aí ele dizia o seguinte, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco nesse medicamento, Deus está conosco nesse tratamento. Então era um daqueles dias, Deus estava conosco. Pode passar mais um. Pode passar. Esse aqui é o meu médico. Talvez muitos irmãos me conheçam. Dr. Joven Esteves. Pessoa maravilhosa. É um pai. Esse homem que me pegou às vezes morto e me deu uma oportunidade usada por Deus para me estar aqui hoje contando o testemunho que Deus fez na minha vida. Pode passar. Deus muitas vezes ele usa as coisas simples para falar com simples. Muitas vezes coisas, uma correção, muitas vezes uma exortação, de uma maneira que todos entendam a mesma linguagem. Essa experiência aqui talvez os irmãos vão ver, mas que coisa simples que aconteceu. Foi um sonho que o Senhor me deu, que chegava um outro médico, e ele tinha nas mãos dois jornais, a tribuna. Ele dizia o seguinte, olha, leva até o consultório do seu médico. 2 jornais ali. E eu pegava aqueles 2 jornais e levava até o consultório do meu médico. E o que marcou é que no local do preço do jornal ali, estava assim, apenas glorifica o meu nome. No local do preço, estava apenas glorifica o meu nome. Aí eu contei para meu médico, eu tive esse sonho assim, assim. Aí ele falou assim, o jornal é a notícia. Deus te conhece por dentro e por fora. Ele sabe o que está acontecendo com você. E desde o primeiro momento que você colocou a sua vida à disposição, Ele te conhece por dentro e por fora. Então Ele está conosco nesse tratamento. São coisas simples, mas Deus usa graciosamente. Pode passar. Essa experiência aqui foi uma experiência notória. Se você tiver a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia. Jeremias 30, versículo 13.
Jeremias 30, versículo 13. O que aconteceu? Nesse dia aqui, o meu médico estava indo para um congresso. E ele ia deixar um outro médico de plantão. E nesse período que ele estava saindo, a minha situação era uma situação muito difícil. Confesso aos irmãos que eu não tinha perspectiva de sair vivo daquele lugar, porque era uma situação de grande infecção. Nenhum medicamento resolvia aquela situação. E os meus filhos, quando era levado, olhavam pelo vidrinho lá, abanavam com a mãozinha, eu chorando de cá e eles chorando de lá, porque a vontade era de abraçar, não podia. E aí eu peguei e falei assim: Senhor, se o Senhor está vivo, eu quero que o Senhor fale comigo nessa noite. Eu quero que o Senhor me dê uma resposta, eu quero que o Senhor fale comigo. E aí eu pedi a minha esposa, que está ali, a Fátima, e eu pedi a ela que me desse a Bíblia. E falei assim: Senhor, eu vou abrir a tua palavra, pois o Senhor é a verdade. E o texto que eu abri, eu sei que o Senhor vai falar comigo, Senhor, a respeito da minha saúde. Mas eu esperava abrir assim o Salmo 23, esperava abrir assim: Senhor, meu pastor, nada me faltará. Abrir aquele salmo que confortasse, né? Confortasse. Quando eu abri, o Senhor falou assim: não há quem defenda a tua causa para que possa ser ligado, e não tens remédio que possa te curar. E aí? Se os médicos não iam defender a minha causa, que era a minha saúde, e não tinha remédio que ia me curar, e agora? Só o Senhor. E aí, as crianças do lado de lá do vidrinho chorando, e eu chorando de cá. Falei: Senhor, e agora? Não tem jeito mesmo, é morrer mesmo. Acabou a minha vida, acabou a situação. Depois que o Senhor, Ele fez eu chorar bastante, aí eu falei assim: Senhor, agora minha família vai embora, Senhor Deus, guarda eles, põe as tuas mãos sobre eles agora. Aí eu ouvi uma voz novamente: meu servo, lê o versículo 17. Na minha Bíblia diz assim: porque te restaurarei a saúde, pois os homens a têm por enjeitado. Restaurarei a saúde. Entrou-se ali então uma providência de Deus. Estou aqui porque um dia um homem chamado Jesus restaurou a minha saúde. Restaurou a minha saúde. Pode passar. Pode passar. Aqui uma outra experiência também. Testemunho aqui que nesse mesmo período, creio que já era minha sexta, sétima cirurgia. Sexta cirurgia. Minha sexta cirurgia. Algumas cirurgias, os irmãos vão ver que era cirurgia 2, 3, 4. Era assim: 2 dias no CTI, 2 dias lá de fora, daqui a pouco voltava de novo, porque as infecções vinham, entendeu? E o senhor que trabalha na área da saúde sabe que quando fala em intestino, tudo perfurado. O meu perdi 4,5 metros de intestino. O projétil foi enrolando ali, quebrou 4,5 metros. Eu tenho até hoje um projeto dentro da minha coluna, entre a medula e a aorta. 3 locais quebrados na minha coluna. Estou de pé aqui, porque tem um Deus que pode todas as coisas. Nesta minha cirurgia, aqui a sexta cirurgia, eu estava naquela situação de reclamar de tudo, porque para mim já não havia felicidade de estar quase 1 ano em cima de uma cama e não ter liberdade de conversar com ninguém. As pessoas entravam com máscara, as enfermeiras entravam com máscara, a pessoa estava ali e eu estava como se fosse deprimido, depressão.
E um dia eu falei: ó Senhor, se o Senhor está aqui, mais uma vez, eu quero fazer prova de Ti. Eu quero sentir a Tua presença neste lugar. Às 3 horas da manhã, entrou um médico lá no meu quarto. Fiquei 9 meses no Hospital Santa Helena. Hoje é o Hospital Praia, aqui, né? Hospital Praia do Canto, né? E eu fiquei 9 meses naquele hospital, né? Tem uma família, fez aniversário, fez tudo lá, fez uma festa. Então, nesse período, esse médico ele chegou às 3 horas da manhã. Existem os guardas do Senhor, que guardam as nossas vidas. E eles fazem as escalas. Às 3 horas da manhã, tem um anjo do Senhor que visita o nosso lar, visita a nossa família, visita os seus filhos. Às 3 horas da manhã, só a virada de escala. E ele chegou esse horário às 3 horas da manhã, lá no hospital. E ele disse assim: Josimar, tudo bem? Eu falei assim: doutor, não estou nada bem. Ele falou assim: ó, eu fui enviado para levar você para nós dar um passeio. E eu até dei uma risada. Eu falei: doutor, só Deus para me levantar daqui. Eu não tenho força. Eu tinha 68 dias que eu não sentava na cama. Não sentava. As enfermeiras colocavam naquela cadeira para dar banho, levavam e jogavam de novo ali, pronto. Não tinha jeito. E ele falou assim: olha, eu fui enviado para levar você para nós dar um passeio. E ele me colocou, puxou minhas pernas, colocou para lá de fora da cama, colocou as mãos dele nas minhas costas. E ele falou assim: você está tonto. Eu falei: estou tonto sim. Ele falou assim: você vai ficar em pé agora. Eu fiquei em pé. E ele falou assim: você está desconfiado de mim. Eu falei: eu estou desconfiado sim. Porque o meu medo era que esse dreno soltar. Tinha 3 dias que ia ser cirúrgico. Se soltasse aquele dreno, eu ia voltar para lá de novo. Minha preocupação não era nem com o médico, era com os drenos. Ele falou assim: não te preocupes, porque de você eu fui enviado para cuidar. Sempre ele dirigia essa palavra. E ele falou assim, me colocou de pé e colocou a minha mão por dentro da mão dele, como um casal geralmente andava. Hoje é muito difícil você ver isso, né? Um casal de mãozinha andando pela rua. Ele colocou a minha mão por dentro da mão dele ali, e na outra mão eu vi os drenos tudo na palma da mão dele. Aí eu falei: rapaz, esse hospital aqui cuida bem do paciente. Rapaz, olha que médico bom é esse. Olhei para que médico bom. Os drenos tudo na palma da mão dele. Os enfermeiros que só faziam assim de recepção, todo mundo dormindo. 3 horas da manhã. Começamos a descer os degraus da escada. 1º, 2º, 3º piso. No 4º andar era uma maternidade. E ele falou assim, quando eu estava na recepção, ele falou assim: Josimar, assenta-te aqui agora, porque eu vou buscar um presente para você. E eu sentei ali. Ele falou, no 4º andar ele trouxe um nenenzinho recém-nascido. Ele colocou nos meus braços a criança. Disse assim: olha, cuide dessa criança, porque de você eu fui enviado para cuidar. A palavra dele sempre era essa. E nós começamos a sair pelo caminho. Era como se fosse a reta do aeroporto. Caminho reto. Chegou-se um determinado momento, fazia-se uma curva. E ele disse: olha, aqui é o nosso limite. Aí ele chegou naquele local, naquele limite ali. Ele fez isso assim. Ele estendeu as 2 mãos para o céu. E ele disse assim: Pai, te louvo, porque hoje tu poupaste a vida dele. Naquela noite eu ia morrer, aquela noite. Aí entrou-se o projeto de Deus. Aí o Senhor me trouxe nova vida. Aí naquele caminho ali, ele falava a respeito de um pai. Ele falava assim: olha, eu tenho um pai muito rico. Eu tenho um pai maravilhoso. Tudo que eu tenho foi meu pai que me deu. Mas eu tinha uma curiosidade de querer saber o nome do pai. Sempre que eu tentava falar, ele fazia assim: ó, quero me calar.
o que ele queria falar. E aí, quando eu tive a oportunidade de falar, eu disse: ó, agora você vai ver a glória do Senhor. Aí ele estendeu as mãos para o céu. Quando ele estendeu as mãos, todos nós um dia vai contemplar isso. O jardim celestial do Senhor. O jardim celestial. Os anjos cantando, cantando, cantando. E o Senhor passeando com os anjos. Era o jardim celestial do Senhor. É como se fosse olhar a imensidão do mar. É o jardim do Senhor. Coisa que não tem limites. E por 5 segundos, um dia eu quero estar eternamente naquele lugar. Por 5 segundos, o Senhor nos levou ali para conhecer os mistérios da sua glória. Pode passar. Aqui aconteceu um fato interessante, que Deus usa quem Ele quer e aonde quiser. No momento que você estiver pronto para ouvir a voz de Deus, Deus vai te usar. Era, se eu não me engano, a minha 7ª ou 8ª cirurgia. E a enfermeira que estava de plantão à noite, isso era aproximadamente 10 horas da noite. Ela chegou e falou assim: os seus exames estão aí, Ocimar? Eu falei assim: olha, a minha esposa levou para casa. Eu disse: olha, liga para ela que você vai ser operado novamente agora. Isso era aproximadamente 10 horas da noite. E nisso, a minha esposa, eles entraram em contato. Falou: olha, traz os exames, você vai operar novamente. E quando entraram em contato, ela falou assim: eu quero falar com o Dr. Jobé, que era meu médico, o Dr. Rosete, o Dr. Jobé. E falou assim: eu quero falar com eles. Disse: olha, eu tive um sonho com o Ocimar. Porque eu já tinha mais ou menos aproximadamente 70 e poucos dias que eu não conseguia se alimentar de nada. Nada, havia uma infecção por dentro, mas nenhum tipo de exame que você pensar detectava o exame ou a infecção. Por mais sofisticado que fosse, tudo estava normal. Tudo era normal. E só ia se desviando. Se colocasse um cálice de água de coco na boca, voltava. Se colocasse uma sopa, então voltava. O comprimido que tomava, voltava. Nada parava no estômago. E nesse dia, quando os médicos entraram para o centro cirúrgico, a minha esposa, ela teve um sonho naquela noite. Ela teve um sonho que, quando entrava para o centro cirúrgico, um terceiro médico entrava junto com eles. E quando esse terceiro médico ele entrava para o centro cirúrgico, ele disse o seguinte: vocês não vão cortar em cima da incisão. A infecção está debaixo do rim esquerdo do Ocimar. E os meus médicos então pegaram o quê? Um sonho. Pegaram um sonho na mão e abriram a palavra de Deus. Senhor, isso é de ti, isso veio da tua glória. E o Senhor falou: Senhor, essa é a minha vontade. Eles cortaram debaixo do rim esquerdo. Eles cortaram debaixo do rim ali. E o médico falou assim: olha, tinha tanta infecção debaixo do rim, nós não sabemos como você está vivo até hoje. Aí eu falei assim: entrou um terceiro médico e ele mostrou onde estava a infecção. No outro dia, até um marmitex gelado que estava na geladeira eu comi. Porque tem um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que pode todas as coisas. Pode passar a próxima. Terminando já, irmãos. Aqui o meu irmão, ele mora em Rondônia. Você já viu falar uma pessoa que era inimigo de crente? Era esse rapaz aqui. Ele foi embora daquela da 4.116 quilômetros, aonde que ele mora. Do local onde que o ônibus deixa você até na casa dele é 116 quilômetros dentro de uma mata. Porque ele não queria saber de crente. Então ele foi para um lugar muito distante, porque ele não queria saber de crente. E quando eu sofri o acidente, o assalto, lá em Rondônia eles ficaram sabendo. E ele fez um voto. Olha o voto dele. Eu tive que pagar o voto dele. Ele fez o voto assim: se o Deus do Ocimar é vivo, se o Deus do Ocimar não deixar o Ocimar morrer, eu vou fazer um culto aqui em casa, em Rondônia, e eu vou aceitar Jesus aqui. Aí, o que aconteceu? Eu não morri e tive que ir lá em Rondônia pagar o voto.
eu, minha mãe. A igreja lá dá mais ou menos assim, 10, 12 pessoas, porque é na roça, 100 quilômetros de uma mata, na roça. E foi anunciado então durante um mês que ia ter um culto na casa do senhor Gessé, que é o meu irmão. Foi avisado durante um mês, Redondeza foi avisado. Sabe quantas pessoas deu naquele culto? Dentro da mata, 523 pessoas. 523 pessoas, não tem energia elétrica, era no lampião, e as pessoas chegando naqueles caminhão, que monte de gente chegando, fizemos um pátio grande. Eu não, né? Eu cheguei lá para mim participar, eles que fizeram. E naquele culto, o pastor deu a oportunidade, chamei eles à frente, ele mais 4 filhos, de joelho, chorando, aceitando Jesus. E aí, nós estávamos voltando para a Vitória. Quando nós estávamos voltando, o motorista, aquele ônibus, você olhava naquelas retas de Mato Grosso, o olho dele estava fechando. 80, 100, 120, 140. Eu falei, rapaz, aqui está minha mãe, meus irmãos. E agora esse camarada dormir, vai morrer todo mundo aqui. E aí alguns tomaram um comprimidinho para dormir. Eu falei, eu não consigo dormir. E aí eu falei assim, Senhor, me dá um sinal de que o Senhor está conosco nesse transporte aqui. Porque o Senhor nos mandou lá em Rondônia para salvar uma família. E não tem limite de distância para mim. Mas, Senhor Deus, eu quero estar com segurança. Não é assim não. Eu quero que o Senhor me mostre que o Senhor está presente aqui. E naquele soninho da madrugada, entrava-se um segundo motorista. Ali entrava um motorista. E quando ele entrava, ele começava a lançar ouro em pó. Dentro do ônibus. Começava a lançar ouro em pó. As vestes dele eram resplandecentes, que iluminava todo o ônibus. E ele chegava próximo à minha mãe, as minhas irmãs estavam ali, e ele chegava assim, vocês cantam louvor, se eu tirar? Aí elas diziam, eu canto. E ele tirava o louvor, felicidade é ter Cristo ao meu lado. A felicidade nossa é de ter Jesus ao nosso lado. É porque em meio a tantas batalhas que você enfrenta, mas você está aqui porque Ele está do seu lado. Você entrou aqui porque Jesus está do seu lado. Porque Ele te ama e você é nomeado cidadão do céu. O mais importante é isso. Pode passar. Aqui é a história daquela criança. Nesse período que eu estava em casa, era separado assim, alguns dias, algumas vezes o médico dava 10 dias, ficar uma semana em casa. E nisso eu ia para a igreja. Chegava em casa, eu ia para a igreja. E um dia eu estava me arrumando para ir para a igreja, eu tinha um terno até maior, batia aqui embaixo, aqui por causa da bolsinha, da colostomia. Então tampava aquilo para ninguém ficar tudo certinho. Então tinha uma bolsinha pendurada ali, estava tudo certo. Abotoava, chegava, sentava lá atrás, tudo bem. E nesse dia, eu estava saindo para ir para a igreja, o telefone tocou. Já tinha fechado a porta já, aí eu falei, vou voltar. E quando eu atendi o telefone, eu escutei uma pessoa chorando. E quando eu escutei uma pessoa chorando, na hora você pensa o quê? Alguma coisa da família. E aí você dá uma parada. O que está acontecendo? Aí ela falou assim, é da casa do senhor, Simar? Eu falei, sou eu sim. Ela falou, o senhor sabe quem está falando? Eu falei, olha, eu lido com tantas pessoas durante o dia, não dá para me identificar a sua voz, o que está acontecendo? Ela falou assim, eu sou uma enfermeira que te ajudou a curar a dor física 1 ano e 3 meses. Estou precisando que o senhor me ajude a curar a dor da alma. As palavras dela foi a dor da alma. Eu falei, o que está acontecendo com você? Ela falou assim, o meu casamento, 16 anos, está sendo desfeito hoje. Eu nunca tinha conhecido o esposo dela, não sabia quem era essa pessoa, o bairro totalmente diferente do meu. Eu falei assim, eu posso conversar com seu esposo? Aí ele, muito arrogante,
Ele atendeu o telefone. Pois não. Eu falei assim: meu amigo, eu sei que o senhor tomou a decisão, o senhor tem 2 filhos, né? Eu sei que as coisas estão no carro, vai embora, a decisão sua foi tomada, mas eu queria fazer um convite ao senhor hoje. Eu vou na minha igreja aqui, e você procura uma igreja hoje à noite aí. Depois do culto o senhor vai embora mesmo, depois do culto. Mas antes do culto o senhor não vai, não, porque o senhor vai ter um grande prejuízo na sua vida. Negócio de doido, né? Mas eu falei, confiado, meu Deus. Negócio de doido que eu falei. E aí aquele moço, sabe o que eu falou? Não tem nada a perder mesmo, eu vou lá. Rapaz, eu cheguei na igreja, eu caí de joelho aos pés do meu pastor. Falei, pastor, olha por mim aqui. Mas não é por mim não, por uma família que hoje vai entrar na igreja em tal lugar assim. Que eles têm uma experiência com Deus vivo. O pastor orou por mim ali, representando aquela família. Terminou o seu culto, eu cheguei em casa, vontade de ligar para ela, não vou ligar. Vontade de ligar, olhar o telefone, não vou ligar. Eu quero que eles me liguem. E estou ali, ó, o telefone para mim era muito bom. Daqui a pouco, era 9h40 da noite, o telefone tocou. Quando o telefone tocou, os 2 chorando no telefone. Chorando. Aí eu falei, tudo bem, falei o nome dele, o nome da esposa. Olha, o senhor tomou decisão, tá certo. Olha, o senhor ligou para o pastor. Eu falei, não sei nem quem é o seu pastor, nem sei nem que igreja o senhor foi hoje. Olha, o culto foi tudo para nós. Os cânticos que os irmãos cantaram lá, mas foi assim, ó, desmanchando meu coração. E ó, quero dizer uma palavra do Senhor, eu já desfiz as minhas malas. Estou abraçado com a minha esposa aqui no sofá. Os meus filhos estão beijando o meu rosto e dizendo assim, pai, eu te amo. Aí aquilo ali eu chorei muito também. Dizendo, Senhor, o Senhor transformou uma vida. Às vezes o Senhor me levou lá no hospital para ficar 1 ano, 3 meses, para salvar uma família. Salvar uma família ali. Interessante que no hospital, depois os irmãos vão ver outras fotos, no hospital, eu tinha um radinho. E sempre levava os meus CD para lá. E os enfermeiros, durante o tempo que você vai ficando ali, eles vão tendo uma experiência com Deus. De maneira que quando os enfermeiros chegavam pela manhã, antes de bater o ponto, eles iam lá no meu quarto para me orar por eles, para eles começar o dia. Começar o dia. Aí eu, um dreno aqui, um outro aqui, cheio de sonda, colocava uma mão do lado do cara. Os enfermeiros de joelho ali, orando por eles para começar o dia no hospital. Se converteram pessoas graciosamente assim. Uma experiência que Deus mudou a vida deles. Essa aqui é a copeira. Essa mulher teve uma grande experiência com o Senhor também. Se converteu o Senhor ali, uma grande experiência com o Senhor. Era uma pessoa que cuidava da gente 24 horas ali no hospital. Pode passar, Senhor. Acabou? Amém. Glória a Jesus. Então aqui, irmãos, deixando para os irmãos aqui a nossa experiência de um Deus que ama a nossa vida, de um Deus que te ama. E era um daqueles dias. Naquele dia Jesus entrou no meu barco, e quando ele entrou no meu barco, ele fez eu passar para outra banca. Entendeu o sentido de ter Jesus no barco conosco. Às vezes você entrou aqui essa noite com os sonhos totalmente desfeitos na sua vida. Muitas pessoas já disseram para você, olha, não tem jeito mais. Olha, toma outra atitude na sua vida. Olha, não tem mais jeito mais para o seu casamento, para o seu filho, para a sua saúde. Eu tenho uma palavra. Jesus está conosco. Ele é o autor da vida. Ele pode todas as coisas. Em nome de Jesus, que os seus sonhos sejam concretizados na presença do Senhor. O mais importante é você estar aqui nesse lugar sabendo, da tua família estou cuidando, do teu lar estou cuidando, dos teus filhos
Às vezes você não passou no concurso público e você acha assim: olha, não quero fazer mais isso, eu não vou tentar mais isso não é para mim. Isso é o diabo que está colocando na sua mente. Deus te colocou como valente, Deus te colocou como vitorioso. Deus não quer que você ande de cabeça baixa, dizendo: olha, eu não tenho jeito, eu não consigo, eu não posso. Não, em nome de Jesus, você pode sim, porque o que está à nossa frente é um general de guerra, é aquele que estabelece vitória e o seu povo passa. Assim um dia ele fez comigo, e era um daqueles dias. Às vezes você está passando por isso, um daqueles dias. Eu estava ministrando essa palavra um dia em Setiba, e uma senhora, ela me procurou em pranto, chorando: pastor, eu estou passando por um daqueles dias. Eu falei: minha irmã, eu só quero orar pela senhora. Não, mas eu quero contar para o senhor o que está acontecendo. Essa semana eu cheguei em casa, meu filho de 14 anos estava enforcado. Meu único filho, tinha pendurado na janela do apartamento, estava enforcado. Único filho. Eu falei assim: eu quero orar pela senhora. Eu orei por ela, orei por aquela senhora ali, abracei ela e falei assim: olha, Jesus te ama, nem tudo está perdido, ainda há uma esperança. E a esperança é a sua salvação. A esperança é a sua salvação. Às vezes você vai questionar: por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Ainda há tempo. Se você está vivo, é porque Jesus está te dando oportunidade. Se você entrou aqui essa noite, porque Ele te deu a oportunidade de entrar aqui essa noite. Quantos convites se levantaram para você não entrar aqui? Quantas bandejas foram oferecidas para você não entrar aqui essa noite? Mas na eternidade havia um plano traçado, que você entraria aqui para ouvir um testemunho de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que pode ir além dos seus limites. Às vezes você pode dizer assim: mas não tem mais jeito. Para você não, mas para o meu Deus tem. Meu Deus tem todo o poder para operar. Meu Deus tem todo o poder para restaurar, para curar, para libertar, porque Ele é Senhor e nós somos ovelha do seu pasto. Meus irmãos, que Deus possa aplicar graciosamente a sua palavra. O irmão estava orando há pouco sobre as pessoas que estão internadas, pessoas enfermas, os lares. Essa semana eu tive uma experiência com o Senhor. Cada dia Deus está falando no meio do seu povo. Deus usa uma criança, Deus usa o varão, Deus usa os jovens, Deus usa quem Ele quiser. Ele é Senhor, Ele é o arquiteto da vida, pode todas as coisas. E sempre pela manhã, quando eu levanto, em cima da minha mesa tem uma Bíblia. E antes de eu começar a tomar o meu café, eu começo a folhear, a ler. E quando eu sentei à mesa, eu ouvi uma voz dizendo: levanta-te agora, estás em propósito com teu Deus. Vai-te ao Hospital Santa Rita, no box 7, a uma filha minha, o nome dela é Adriana. Falei: meu Deus, e aí? Mas eu vou. Cheguei lá, Hospital Santa Rita. O rapaz falou assim: olha, sinto muito informar para o senhor, mas o CTI só entra parente. E não pode entrar esse horário, porque só às 17 horas só entra um parente, 1 hora. Essa foi a palavra. E aí eu fui numa outra recepção. Eu falei: eu preciso ir no box 7. Eu preciso ir lá orar com uma pessoa. Aí o rapaz falou assim: olha, eu sinto dizer para o senhor não pode entrar. Não pode. Eu falei: olha, fui até meio, talvez, pesado em língua com aquele rapaz ali. Mas eu falei: olha, para mim existem duas bênçãos. A lei me favorece a entrar, e a permissão de Deus me favorece.
porque Deus mandou ir lá. E para você tem dois juízos. Dois juízos. Se aquela pessoa que estiver lá, eu não sei, se ela partir sem Jesus, como que ficará a sua consciência? Aí ele falou assim: olha, o senhor me aguarda um pouquinho. Aí ele mudou a conversa: o senhor me aguarda um pouquinho. Eu sentei na recepção ali, fiquei aguardando. Daí a pouco o telefone tocou. Falou assim, aí eu quis saber o nome do paciente, porque Deus tinha falado que o nome era Adriana. Aí eu falei assim: nossa, e agora? Eu falei: o senhor pode me informar o nome da pessoa que está lá no box 7? Aí ele falou assim: o nome dela é Ítala Ribeiro. Peraí, Deus me falou Adriana. Aí eu falei: mas o box tem mais pessoa? Não, só tem uma. Meu Deus, o que é isso? Mas se Deus mandou ir no box 7, eu vou no box 7. Vou lá orar para essa pessoa. Eu fui lá, uma senhora, mais ou menos 70 e poucos anos. Fui lá orar por ela. Aí eu falei: dona Ítala, tudo bem? Peguei na mão dela, cumprimentei. As enfermeiras estavam do lado ali. Aí eu peguei e falei assim: olha, eu estava orando na minha casa nessa manhã, e Deus mandou que eu viesse aqui orar pelo box 7. Aqui. E eu quero orar pela senhora. Eu orei por aquela senhora ali. E nisso tinha uma acompanhante chorando, mas chorando em pranto lá. Aí eu terminei de orar por aquela senhora e fui orar por aquela acompanhante. Eu falei assim: bom dia. Ela falou assim: tudo bem com a senhora? Eu disse: tudo bem. Eu falei: olha, eu estou orando aqui, é para sua mãe? É minha mãe. E eu queria orar pela sua vida também. Eu posso orar? Pode. Eu falei: como que é seu nome? É Adriana. Adriana. Aí eu peguei e falei assim: bom, Deus me tirou 30 e poucos quilômetros para orar para a Adriana. No box 7. Eu falei: então é você. É você. Eu orei por ela. Ela falou: pastor, olha, nessa noite eu tive um sonho que Deus mudava a minha vida. Aí eu falei: eu entrei lá para ser apenas um transmissor da herança do Senhor. Minhas mãos não têm virtude nenhuma, mas sobre as minhas mãos tem o poder de Deus. Sobre as mãos da igreja, quando ora estendida aqui, tem a mão do Senhor. Tem todo o poder de operar. Meus irmãos, e aqui fica a palavra do Senhor. Pela bênção de que Deus está neste lugar, pela ação do Espírito Santo operando na vida da sua igreja, e que tem um Deus que fala conosco. Agradeço a oportunidade, aos irmãos deste lugar. Amém.